TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é sábado, 13 de agosto. E você vai ver a seguir. Polícia Civil e Ministério Público do Rio realizam investigação contra ex-presidente da CPTrans. Homem investigado por estupro é preso por porte ilegal de arma de fogo em Petrópolis. Após 11 anos, homem acusado de estupro é preso pela Polícia Civil de Petrópolis, em Minas Gerais. Vítimas de maus-tratos, cães resgatados pela Copea precisam de lar temporário em Teresópolis. Baixa procura por doses de reforço preocupam especialistas da área da saúde. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. Na sexta-feira, a Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro, iniciou uma investigação contra o ex-presidente da CPTrans, Jamil Sabrá. De acordo com os agentes, há indícios de corrupção durante a gestão. Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Coordenadoria de Segurança e Inteligência, deram início à Operação Clean. Os alvos da ação foram o ex-presidente da CPTrans, Jamil Sabrá, o irmão Bernardo Sabrá e o diretor financeiro Ralph Costa Silva. Eles são investigados por corrupção passiva. O crime teria sido cometido logo após a tragédia que assolou Petrópolis este ano, durante a gestão de Jamil na Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes. O presidente da CPTrans, ele aproveita-se do estado de calamidade decretado com a finalidade de superfaturar o contrato administrativo. Afora esse fato, eu estou comprovado também que no início da sua gestão, assim que ele assume a CPTrans, ele impõe ao antigo contratante a substituição de 40 funcionários que prestavam serviço, ou seja, ele utiliza do contrato administrativo para fazer indicações políticas de quem deve trabalhar, o que também configura, sem dúvida, um ato de corrupção. Os 13 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela primeira vara criminal de Petrópolis. Entre os locais que os policiais realizaram as buscas estão a sede da CPTrans, na rua Alberto Torres, no centro de Petrópolis, a casa de Jamil Sabrá, localizada em um condomínio de luxo no distrito de Itaipava, e também nas residências de outros funcionários do alto escalão da empresa Via Rio, responsável pela mão de obra terceirizada de controladores de trânsito e que tinha sido contratada no dia 17 de fevereiro. Os agentes visitaram também imóveis nas localidades da Mosela, Nogueira, Secretário, Araras e Retiro. Durante a operação, foram apreendidos computadores, aparelhos telefônicos e cerca de R$90 mil em espécie na casa do ex-presidente da CPTrans. A desconfiança evidente, como o Dr. Celso bem falou no início, de que essa substituição desses 40 funcionários, isso antes da tragédia, ainda no final do ano passado, de que grande parte desses funcionários também sejam fantasma, ou ainda que a substituição teve o propósito de aquilatar parte dos funcionários, do salário desses funcionários, ou seja, a indicação de funcionários oriundos do presidente para trabalhar para a contratada e, consequentemente, ele manipular ali a mão de obra que é prestada. De acordo com a investigação, 2 dias após a tragédia do dia 15 de fevereiro, Jamil Sabrá dispensou a empresa que realizava o serviço terceirizado de trânsito em Petrópolis e realizou uma nova contratação com o dobro do valor. O prejuízo estimado é de R$500 mil até o momento. O próximo passo da investigação é analisar o material apreendido. A Via Rio foi objeto também da busca e apreensão, tanto na sede da empresa quanto na casa de seu proprietário. Só que, ao que tudo indica, como a busca feita na sede da empresa deu negativa por conta do endereço não ser aquele, ao que tudo indica, é um endereço fantasma. O MP ainda investiga a existência de associação criminosa, dispensa irregular de licitação e esquema de corrupção. Jamil Sabrá assumiu a presidência da CPTrans em janeiro deste ano, no governo de Rubens Bom Tempo. A defesa do acusado informou que as investigações não comprovam ilegalidades durante a gestão. O posicionamento da defesa é esperar que nós possamos ter acesso ao inquérito, porque se trata de um inquérito sigiloso,
na qual até o presente momento nós não vemos provas suficientes para embasar uma ação penal. Em relação ao atendimento aos policiais e ao Ministério Público na casa do Jamil, ele atendeu sem empecilho algum, até porque ele não deve nada à justiça. Isso vai ficar provado diante, da defesa processual, mas agora é um procedimento inicial. A primeiro momento eu não tenho informações sobre o valor, porém, a origem do dinheiro, nós temos que averiguar provas suficientes para comprovar qualquer ilicitude. O esquema foi apontado às autoridades após fiscalizações de vereadores do município e, segundo os dados coletados, causou um prejuízo superior a R$ 500 mil ao erário. Segundo a Polícia Civil, o diretor-presidente da companhia teria aproveitado do estado de calamidade para contratar, mediante dispensa irregular de licitação, uma empresa para prestar o serviço. Ainda na sexta-feira, a Prefeitura de Petrópolis, por meio de nota, informou o desligamento de Jamil Sabrá da presidência da CPTrans e informou que abriu um processo para apurar o caso. O novo presidente da CPTrans é Fernando Badia, que já atuou no cargo entre 2015 e 2016. Um homem acusado de estupro foi preso na última terça-feira em Minas Gerais, onde estava morando. O crime foi cometido em Petrópolis há 11 anos. O homem de 37 anos foi preso em cumprimento ao mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável em Tocantins, município de Minas Gerais, situado a 230 quilômetros de distância de Petrópolis. O crime aconteceu há 11 anos e ele foi condenado a 10 anos de reclusão. De acordo com a polícia, no dia 27 de agosto de 2011, ele e outro acusado praticaram atos libidinosos contra uma mulher de 24 anos que não pôde se proteger devido a seu estado de embriaguez. Segundo a polícia, depois de participar de uma festa, a vítima foi pedir ajuda para um dos criminosos para voltar para casa, mas acabou sendo atraída para a residência de um dos condenados na comunidade do Neylor, em Petrópolis. No local, ela foi forçada a praticar atos sexuais contra sua vontade. Depois de ser estuprada, a vítima permaneceu no chão, sem forças para levantar. E como se não bastasse, depois de cometer o crime, o homem convidou um outro agressor, que também violentou a vítima. Durante as investigações, o laudo pericial constatou lesões corporais graves causadas pelos abusos sexuais. Após informações de inteligência de que o acusado vinha residindo na cidade de Tocantins, uma equipe policial se dirigiu até o local e conseguiu capturar o acusado. Mesmo com a cobertura vacinal da primeira dose do imunizante contra a Covid-19 tendo sido positiva em Petrópolis, os especialistas alertam sobre a importância da dose de reforço contra a doença. Em Petrópolis, mais de 260 mil pessoas receberam a primeira dose contra a Covid-19. No entanto, quando se analisam os números sobre a segunda dose e as de reforço, o índice de imunização cai gradativamente. De acordo com especialistas, é necessário que a população retorne aos postos de saúde para receber o imunizante. Os laboratórios produtores têm grande experiência com essas vacinas. Cada dia mais elas são aperfeiçoadas. No Brasil mesmo, a vacina AstraZeneca, por exemplo, já é fabricada na Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro. Então nós já temos uma grande experiência, toda a ciência tem uma grande experiência com essas vacinas de Covid. Então eu te posso assegurar que essas vacinas são extremamente seguras. De acordo com especialistas, é importante voltar aos postos de saúde para um controle efetivo do vírus, visto que ele sofre mutação. Além disso, é preciso realizar a vacinação contra outras doenças, como poliomielite e sarampo, que inclusive tem registrado queda na cobertura vacinal, de acordo com a Fiocruz. De acordo com o vacinômetro do estado do Rio de Janeiro, 82% da população acima dos 5 anos já tomaram a segunda dose contra a Covid-19. No entanto, apenas 48,9% do público voltaram para tomar a dose de reforço. Tem gente que ainda questiona usar a quarta dose. É evidente que toda a experiência, toda a ciência está colocando que é necessário a quarta dose da vacina do Covid justamente para acabar com a circulação maciça que esse vírus teve nesses últimos anos aqui no Brasil, com mais de 600 mil mortes. De acordo com o panorama da Fiocruz, a tendência de óbitos registrou crescimento nos estados de Goiás, Ceará, Acre e Roraima. O Rio de Janeiro se encontra com média estável de óbitos.
Na última terça-feira, agentes da 105ª Delegacia de Polícia em Petrópolis prenderam um homem de 49 anos por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ele ainda é investigado por 2 estupros. O acusado foi preso na rua João Caetano, no Caxambu, em Petrópolis. A prisão é decorrente de um mandado de busca e apreensão expedido em um processo que apura o crime de estupro contra 2 vítimas, mãe e filha. O acusado era vizinho e locador do imóvel onde as mulheres viviam. Durante o cumprimento da ordem de busca e apreensão, os policiais encontraram um revólver, um simulacro de revólver e munições com o suspeito. Diante disso, o autor foi preso em flagrante. As vítimas sofreram diversos episódios de violência sexual e eram constantemente ameaçadas com armas de fogo. O homem dizia ser pai de santo e utilizava deste artifício para dizer às vítimas que estava realizando trabalhos espirituais. O acusado utilizava nomes de entidades e afirmava que a rotina de violência sexual fazia parte da evolução espiritual das vítimas. Durante as investigações, as mulheres reconheceram um simulacro de revólver que era usado para coagi-las. Além deste crime, o acusado já havia respondido por estupro em 2016 e o relato da vítima daquele ano apresenta informações idênticas sobre a forma dele de agir em relação aos casos recentes. De acordo com a Polícia Civil, na época o processo foi arquivado por falta de provas, tendo em vista que a vítima voltou atrás no depoimento que havia prestado, o que, segundo os policiais, pode ter ocorrido por medo, já que a vítima era enteada dele. Na última terça-feira, 2 cães adultos mestiços da raça Pitbull foram resgatados pela equipe da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal de Teresópolis e encaminhados para atendimento médico veterinário. A ação ocorreu na Rua Capixaba, no bairro Granja Primor. Os animais estavam debilitados, sem água ou comida, presos por correntes e sem abrigo contra o sol ou a chuva, o que caracteriza maus tratos, crime previsto em lei. Agora eles estão em um lar temporário. A ocorrência foi registrada na 110ª Delegacia de Polícia para investigar o caso. O que você vai ver depois do intervalo? Empresa descumpre cronograma, tem contrato cancelado e Prefeitura de Teresópolis faz nova licitação para a reforma do Palácio Tereza Cristina. Pesquisa mostra que inflação muda comportamento dos brasileiros. Homem é preso após estuprar idosa em Petrópolis. Empresa de Petrópolis é eleita uma das melhores do Brasil na área de investimentos. Medida provisória que regulamenta home office e trabalho híbrido é aprovada. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. A Prefeitura de Teresópolis informou que o contrato com a empresa C1001 Manutenção Predial foi cancelado. A empresa estava responsável pela revitalização da fachada do Palácio Tereza Cristina, prédio da sede administrativa da Prefeitura. O termo de rescisão foi publicado na última quarta-feira, dia 10 de agosto, no Diário Oficial Eletrônico do município. O investimento previsto é de mais de R$ 195 mil e o prazo estimado para a finalização das intervenções era de 90 dias. A obra foi iniciada no mês de fevereiro, mas, segundo o município, o trabalho avançou pouco e mais de R$ 40 mil da verba foram gastos. Diante disso, a empresa foi punida com multa no valor de mais de R$ 15 mil e os processos administrativos estão em andamento. A retomada dos serviços ainda não tem data definida.
No último sábado, um homem foi preso em Petrópolis por estuprar uma idosa de 71 anos. A vítima, que já tinha sido sogra do acusado, foi quem reportou o crime. No último sábado, a Polícia Civil realizou a prisão preventiva de um homem de 45 anos, suspeito de estuprar uma idosa de 71 anos em Petrópolis na última sexta-feira. A vítima foi junto com a filha na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro para registrar a ocorrência. Após registrar a denúncia, a vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal para a realização do exame de delito. Também foi atendida no Hospital Alcides Carneiro e pela Sala Lilás do Centro de Referência e Atendimento à Mulher, quando foi constatado o estupro. De acordo com a polícia, o suspeito teria sido genro da idosa e foi localizado na rua Carlos Gomes, no centro de Petrópolis, no último sábado. A Polícia Civil orienta que a população faça denúncias por meio dos telefones DDD 21 2253 1177 ou pelo WhatsApp DDD 24 98833 8175. O sigilo é garantido. Uma pesquisa apontou que a inflação foi responsável por mudar o comportamento dos brasileiros. Olha só. Com o orçamento apertado, 1 em cada 4 habitantes no país não consegue pagar todas as contas no fim do mês. A constatação é de uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria em parceria com o Instituto FSB Pesquisa, que aponta a redução nos gastos com lazer, roupas e viagens. De acordo com a pesquisa, sair do vermelho está cada vez mais difícil. Isso porque apenas 29% dos brasileiros poupam, enquanto 68% não conseguem guardar dinheiro. Apesar disso, 56% dos entrevistados acreditam que a situação econômica pessoal vai estar um pouco ou muito melhor até dezembro. Nem rezando tá sobrando, filhinha. Tá muito apertado, tá difícil. Tá difícil. Sobrando nada, tá muito difícil. Tem que trabalhar muito para pagar, se conseguir pagar. Eu agora tô saindo no plantão agora, de 12 horas. Já não chego nem em casa com dinheiro. Já vou direto pagar as contas. A gente dá os nossos pulinhos, né? A luz até que baixou bem. Por enquanto é só a da internet, por enquanto está um pouquinho puxado. Vou mudar meu plano. Sobrar não sobra não. O levantamento mostrou que 64% dos brasileiros cortou gastos desde o início do ano e 20% contraiu alguma dívida ou realizou algum empréstimo nos últimos 12 meses. Em relação a algumas contas específicas, 34% dos brasileiros deixou de pagar a conta de luz ou água, enquanto 19% não pagou o plano de saúde. Além disso, 16% dos brasileiros vendeu algum bem para quitar dívidas. Outros hábitos também foram afetados pela inflação. Segundo a pesquisa, 45% dos brasileiros pararam de comer fora de casa, 43% diminuíram gastos com transporte público e 40% deixaram de comprar alguns alimentos. Entre os que reduziram o consumo, 61% acreditam na melhora das finanças pessoais nos próximos meses. O otimismo, no entanto, não reflete em um consumo maior. Apenas 14% da população pretende aumentar os gastos até o fim do ano. Leite está muito caro. Leite, arroz, feijão, açúcar, tá tudo caro. Não tem nada barato. A luz está um pouco cara sim, mas o mercado está muito caro. O arroz, o óleo, o pó, que ninguém vive sem um cafezinho, né? Então, esse para mim, leite principalmente. Aliás, tudo que é derivado a leite está caríssimo. A nossa carne agora é ovo, né? É ovo ou então franguinho lá uma vez ou outra. Em geral, tudo, mas o leite, o queijo, tá muito caro. Entre os itens que mais pesaram nos bolsos dos entrevistados nos últimos 6 meses, o gás de cozinha lidera com 68% de citações. Em seguida, vem arroz e feijão, a conta de luz, a carne vermelha e frutas, verduras e legumes. Os combustíveis aparecem em 6º lugar, com 57%. No caso dos alimentos, a percepção de alta nos preços de itens como arroz, feijão e carne vermelha aumentou mais de 10 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, realizada em abril. A pesquisa da CNI conclui que os rescaldos da pandemia da Covid-19 e a guerra da Ucrânia comprometeram a recuperação econômica do país. A medida provisória que permite às empresas decidirem as regras para o trabalho home office foi aprovada na última semana pela Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro e pelo Senado.
Na última quinta-feira, foi aprovada na Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro e aprovada pelo Senado neste domingo a medida provisória que permite às empresas decidir as regras para trabalho home office em negociação com os funcionários sem a necessidade de acordo. Entre as mudanças no trabalho remoto está a possibilidade de adoção do modelo híbrido quando o trabalhador alterna entre o home office e trabalho presencial. E há ainda a possibilidade de contratação com controle de jornada ou por produção. É bem cansativo, que aí tem que lidar com trabalho, família, né, que serviço de casa tudo ao mesmo tempo, fica bem cansativo. Presencial é melhor, que você sai de casa e desparece também, né? A medida provisória estabelece ainda que em caso de trabalho remoto por produção ou tarefa, não vão ser pagas horas extras. Além disso, não há possibilidade de redução salarial em caso de acordo individual ou por sindicato. Quando o trabalho remoto for por produtividade, o trabalhador pode exercer as atividades no período em que for mais conveniente, mas também haverá redução de salário. O texto aprovado prevê a possibilidade de reembolso para os funcionários que trabalharem em home office e as empresas ficam autorizadas a pagar eventuais gastos dos trabalhadores, com luz, internet e equipamentos, por exemplo. Reembolsos não poderão ser descontados dos salários. Online é melhor, né? Porque não pega trânsito. Mas para as crianças é muito melhor o presencial. Ainda segundo a medida, as regras para o teletrabalhador que passa a residir em localidade diferente da qual foi contratado, o custo com o deslocamento do empregado para o trabalho presencial fica a cargo do próprio trabalhador. Além disso, outra questão levantada foi em relação ao vale alimentação. O valor deve ser utilizado exclusivamente para o pagamento de refeições em restaurantes ou de gêneros alimentícios comprados no comércio. Desta forma, não pode mais ser utilizado para outros meios. Fraudes no uso do vale alimentação podem gerar multas que variam entre R$5.000 a R$50.000. Uma empresa petropolitana foi eleita uma das melhores do Brasil na área de investimentos e agora faz parte das 20 mais conceituadas do país. A Petrópolis Invest XP, empresa fundada há 6 anos na cidade de Petrópolis, entrou pela primeira vez na lista do G20, que reúne os 20 maiores escritórios da XP Investimentos em todo o país. No dia 4 de agosto, em São Paulo, durante o maior festival de investimentos do mundo, o Brasil Advisor Awards, foi disputado por mais de 600 escritórios. O que é o G20? É uma avaliação de qualidade, principalmente. Qualidade de atendimento ao cliente, qualidade das pessoas, né? O nível de atendimento que a gente dá e os recursos que o escritório tem. Então, o escritório, para ser um escritório do Grupo G20, ele precisa ter um atendimento muito completo. Então, áreas de renda variável, de proteção, área de avaliação de patrimônio e também de renda fixa, enfim. A gente oferece assim, não só um portfólio grande, diversificado de investimentos, aqui no Brasil e lá fora, como também a gente fala com o cliente temas importantes da vida, né? Como, por exemplo, a gestão do patrimônio dele, né? A linha de vida do cliente, em que momento de vida ele está e como fazer ali um planejamento sucessório de aposentadoria, né, de transmissão de patrimônio. Então, tudo isso aí está linkado com o tema investimentos, né? A Petrópolis Invest XP ocupa agora o 17º lugar entre as melhores empresas de investimentos de todo o Brasil. A empresa superou grandes escritórios, principalmente no eixo Rio-São Paulo, e também conquistou o 3º lugar na categoria Previdência Privada. Há 2 anos, o escritório é considerado o maior do interior fluminense e tem clientes não só no estado do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. A gente nunca imaginou, 3 anos atrás, que atingiríamos isso tão rápido, né? Esse crescimento nosso, né? Hoje nós temos aí sob nossos cuidados aí, mais de 2 bilhões de reais confiados aí pelos clientes em nossa assessoria, né? Então, nós atingimos isso como? Tá? Através de a gente ter sempre pé no chão, né? De trazer para o nosso negócio sócios ou pessoas que a gente escolhia com bastante critério, né? Então, você tem 2 modos de crescer, né? Um é trazer muita quantidade de pessoas, de negócios, de qualquer forma. A gente optou por um crescimento sustentável
E por isso a gente é um dos melhores escritórios, não necessariamente dos maiores, né? Com escritórios em Petrópolis, Itaipava, Teresópolis, Caxias e Resende, a empresa conta com mais de 3.700 clientes e possui mais de 2 bilhões de reais em investimentos. O título confirma a ideia de que os petropolitanos e quem vive nas cidades vizinhas não precisam procurar escritórios nos grandes centros para investir. O petropolitano tem enxergado cada vez mais que ele consegue um serviço de qualidade, de excelência na própria cidade dele, sem precisar, como antigamente, você precisava ter uma boa conta, um bom profissional nas grandes capitais. Então, a Petrópolis já vem mostrando, não é de agora já, que a gente tem espaço realmente para fazer um bom trabalho de assessoria financeira para a família num todo, que é o que a gente tem como intuito de cuidar mesmo do patrimônio da família, não só simplesmente de um investidor na casa. Para este ano de 2022, o mercado de investimentos voltou a ser tendência no pós-pandemia. Os brasileiros estão buscando investir cada vez mais no mercado, visto que ele está proporcionando bom retorno. A gente acabou tendo um efeito positivo com a pandemia, porque bastante empresário aposentado, por escolha de uma qualidade de vida, escolheu Petrópolis para viver. Nesse momento eles acharam também interessante ter alguém confiando o patrimônio deles para ser administrado de uma maneira mais próxima, não ter que voltar para a capital, e isso a gente surfou um pouco dessa onda também. A gente soube aproveitar bem esse momento e com muitas indicações de colegas de trabalho, de familiares, a gente conseguiu alcançar também esse nicho, né? Um levantamento da Associação do Comércio do Rio de Janeiro apontou que atividades ilegais, como pirataria, fraude fiscal e sonegação de impostos, geraram prejuízo de mais de 300 bilhões de reais para a economia do Estado. Denominado como Brasil Ilegal, um levantamento realizado pela Associação Comercial do Rio de Janeiro e da Federação das Indústrias de Bens e Serviços e pela Federação da Indústria do Rio de Janeiro apontou um prejuízo de 336,8 bilhões de reais na economia fluminense. Esse prejuízo de 340 bilhões impacta de maneira surpreendente e abissal mesmo a questão da empregabilidade, e que constitui perda de mais de 500 mil empregos, causa um prejuízo na indústria de maneira significativa, nos meios de comunicação, prejuízo também nos combustíveis. Um grupo de trabalho foi montado para avaliar o cenário, regionalizar os casos e compreender o problema. Além dos dados, foi criado um manifesto a fim de sugerir ações no combate às irregularidades, seja no Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. O combate à pirataria e o comércio ilegal, ele não pode ser encarado no Brasil como um projeto de governo. Ele tem que ser encarado como um projeto de Estado, porque é consequência de vários e vários anos de perdas que nós temos. O levantamento analisou 16 segmentos para identificar o impacto negativo, e o prejuízo supera o Produto Interno Bruto dos estados de Sergipe e da Bahia. Ainda assim, os dados apontam que cerca de 535 mil empregos formais deixaram de ser criados por conta das ilegalidades. Diante disso, as entidades encaminharam projetos de lei para solucionar o problema. Dentre os setores que mais geram prejuízos para o Estado são vestuário, combustíveis e bebidas alcoólicas. Juntos, somam mais de 100 bilhões de reais em prejuízo para o Estado do Rio. Outros segmentos, como TV por assinatura, perfumes importados e brinquedos, também geram impacto negativo na economia. E você vai ver depois do intervalo. O Ministério Público Federal apresenta ação civil pública contra a Caixa Econômica Federal. Patrulha Maria da Penha já atendeu mais de 133 mulheres no Rio de Janeiro em 3 anos. Prefeitura de Teresópolis adota software para otimizar o banco de dados e melhorar a comunicação com a população e a arrecadação tributária. Comércio espera aumento de até 30% nas vendas para o Dia dos Pais. Produção de mudas ornamentais no Horto Municipal é ampliada em Nova Friburgo. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano.
Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br, procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Esta semana, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra a Caixa Econômica Federal para pedir a prorrogação do saque-calamidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço às vítimas das chuvas em Petrópolis. O Ministério Público Federal apresentou ação civil pública contra a Caixa Econômica Federal esta semana, pedindo a prorrogação do saque-calamidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Danos Imateriais. Após as chuvas que atingiram o município em fevereiro e março deste ano, o benefício foi liberado para as vítimas que poderiam sacar até R$6 mil. A vigência do decreto foi até maio. Segundo o documento, o estado de calamidade foi anunciado no dia 15 e o benefício só ficou disponível a partir de março. Com isso, houve uma perda de 38 dias em que as vítimas não puderam sacar o dinheiro. Segundo o MPF, 21 beneficiários denunciaram as burocracias enfrentadas. O documento relata que a Caixa exigiu de forma abusiva que a Defesa Civil preenchesse uma planilha com endereços para o cadastramento das áreas atingidas. Somente após isso, os moradores destas localidades poderiam solicitar o FGTS. Outra informação citada é que o dinheiro era apenas para o primeiro e segundo distrito, e nas chuvas de março, parte do terceiro distrito foram atingidos, mas não tiveram direito à ajuda. Após o MPF cobrar respostas da Caixa, no dia 25 de maio, o banco expediu um ofício informando a impossibilidade de cumprir a recomendação ministerial de prorrogação do prazo legal para a solicitação de saque, sob o argumento de que deve cumprir a legislação aplicável e não tem poder para agir de forma diversa. Na próxima quarta-feira, dia 17, a Prefeitura de Teresópolis vai realizar a cerimônia de assinatura do contrato organizativo de ação pública Ensino-Saúde, junto ao Centro Universitário Serra dos Órgãos. O evento vai ser promovido no Teatro Municipal às 4h da tarde. O acordo, que será renovado por mais 5 anos entre as duas entidades, Prefeitura e Unifeso, garante que as ações e serviços postos em prática pela Secretaria Municipal de Saúde tenham apoio estrutural e técnico da unidade de ensino. Com isso, alunos dos cursos de medicina irão ter a oportunidade de pôr em prática o que aprenderam em sala de aula. Em 3 anos de atividade, a Patrulha Maria da Penha, da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, já realizou mais de 133 mil atendimentos a mulheres em situação de violência. Lançado em agosto de 2019, o Programa de Prevenção à Violência contra a Mulher opera em todo o território estadual com 45 equipes especializadas. Já foram realizados 133.695 atendimentos a mulheres em situação de violência em todo o estado. Estão cadastradas hoje no programa 36.994 mulheres que recebem atendimento continuado. O Rio de Janeiro é um dos primeiros estados a ter cobertura da Patrulha Maria da Penha em todo o seu território. Isso atuando com equipes especialmente dedicadas, com viaturas exclusivas. São 45 equipes e 180 policiais treinados e capacitados para esse serviço. Ao longo desses 3 anos de Patrulha Maria da Penha, em Petrópolis foram registrados 1.374 atendimentos à mulher, sendo 1.248 deles realizados pela patrulha. Segundo a Polícia Militar, Petrópolis é a cidade da região serrana com o maior número de atendimentos. Nova Friburgo, Três Rios e Teresópolis também estão entre as 20 cidades do estado com o maior número de atendimentos. Em Teresópolis foram 1.346 atendimentos e em Nova Friburgo 397. Já em Três Rios, 1.309 mulheres foram atendidas em situação de violência nestes 3 anos.
Nesse período, foram efetuadas 441 prisões de infratores, quase todos por desrespeito à medida protetiva expedida pela Justiça. Para marcar o 3º aniversário do programa, o comando da Polícia Militar anunciou novidades: o reforço de 14 novas viaturas parcialmente blindadas e realização de cursos de capacitação voltados para os operadores do serviço do 190. As 14 novas viaturas começam a ser entregues ainda neste mês de agosto, atendendo ocorrências em locais de difícil acesso na região metropolitana e no interior do estado. Dando sequência nesse mesmo período, nós teremos a participação da Polícia Militar na Operação Maria da Penha, que será uma operação de caráter nacional, onde participarão todas as polícias militares e as polícias civis no enfrentamento à violência contra a mulher. Então serão ações tanto das polícias militares e das polícias civis, voltadas para o cumprimento de mandados de prisão, fiscalizações de medida protetiva e proteção das mulheres nesse período. Será um trabalho integrado das polícias civis e militares, sob a gestão da Secretaria Nacional de Segurança Pública, levando essa prevenção para as mulheres de todo o nosso país, e a Polícia Militar não poderia ficar de fora dessa atividade também. Os cursos de capacitação para operadores têm como objetivo melhorar o atendimento em casos de denúncia contra a mulher. De acordo com o último levantamento feito pela Subsecretaria de Comando e Controle da Secretaria de Estado da Polícia Militar, 15% dos acionamentos de viaturas feitos pelos serviços do 190 são para atender denúncias de violência contra a mulher. No primeiro semestre deste ano, os operadores do 190 atenderam mais de 34 mil casos, o que representou 15% dos acionamentos das viaturas. Esse mês também teremos o lançamento do aplicativo Rede Mulher. A ferramenta desenvolvida pela Secretaria de Estado de Polícia Militar visa dar maior celeridade ao atendimento das mulheres em situação de violência. Esse dispositivo, que estará disponível nas plataformas iOS e Android para ser baixado por qualquer pessoa, esse aplicativo conta com diversas funcionalidades, dentre ele um botão do pânico que permite à mulher acionar a Polícia Militar em caso de emergência. Além disso, o dispositivo também conta com um sistema que permite à mulher criar uma rede de proteção, onde ela poderá cadastrar pessoas próximas, amigos, vizinhos, que ela poderá também notificar em caso de emergência. Isso é muito importante para garantir que ela tenha essa rede local de proteção também. Dando continuidade ao processo de transformação digital da Prefeitura de Teresópolis, o município passou a adotar o software Gov de enriquecimento cadastral e comunicação multicanal com contribuintes. A ferramenta vai auxiliar a transformação a partir de 3 pontos: eficiência no serviço público, proximidade com os cidadãos e transparência dos atos. São fatores fundamentais para o bom funcionamento da gestão pública moderna e que demandam necessariamente o uso de novas tecnologias pelas administrações. O lançamento oficial da plataforma Software Gov ocorreu na última semana em Teresópolis. Com a tecnologia do software, será possível se comunicar digitalmente com o cidadão de modo massivo ou segmentado, aumentando a eficiência na arrecadação de tributos. Lembretes de pagamento, avisos de débitos tributários, além de informes sobre conquistas do município, prestação de contas, alertas importantes, entre outros, serão comunicados pelo software. Amanhã é Dia dos Pais e os comerciantes estão otimistas para as vendas. Segundo a estimativa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o volume de vendas para a data comemorativa deve atingir pouco mais de 7 bilhões de reais. Nas lojas, os preparativos estão a todo vapor para o Dia dos Pais neste domingo. Peças masculinas são destaque nas vitrines. A estimativa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo nesta terça-feira é que o volume de vendas para a data comemorativa deve atingir pouco mais de 7 bilhões de reais. Os números vão representar a alta de 5,3% em relação à mesma data no ano passado. Após enfrentar a pandemia e as chuvas, os comerciantes petropolitanos se preparam para receber os consumidores. Desde o início do ano, apesar das chuvas e tudo mais, a gente tem vendido bem mais do que o ano passado. A loja está tendo muita procura e a gente espera esse ano vender, superar a expectativa. Devido à procura, a gente está não só comprando mais, mas como procurando outros fornecedores, né? Então, a gente trabalhava com 6, 7 linhas, hoje a gente já está trabalhando com 12 linhas, porque a procura é grande, né? E o cliente está cada vez mais exigente. E assim a gente vai atendendo, vai procurando e renovando sempre.
Segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, o Dia dos Pais de 2022 pode levar mais de 100 milhões de pessoas às compras, movimentando mais de 24 bilhões de reais no comércio. Em comparação com o ano passado, a expectativa é de que as vendas sejam até 30% superiores. Assim como em 2021, as roupas correspondem à maior parte das intenções de compra dos consumidores, com 54% dos votos, seguidas de perfumes e cosméticos, que registrou 37%, um pouco mais que calçados, que ficaram com 35%, e acessórios, 25%. Pretendo comprar uma camisa para ele, que ele gosta muito. As opções são tantas que muitos consumidores ainda não sabem o que dar de presente para o pai ou para o marido, no caso de quem não tem mais a figura paterna ao lado. Meu pai é falecido, mas tenho meu esposo, sim, que a gente pode sempre presentear. Meu paizinho já foi. O pai dos meus filhos também já. Então é só orar para eles. Então, ainda não sei, também em dúvida. Ainda estou pensando, depende das crianças. Ainda segundo a CNC, a região sudeste deve responder por mais da metade das vendas. Só o Rio de Janeiro deve movimentar mais de 600 milhões de reais. As roupas masculinas estão entre as mais procuradas e subiram 21,9% nas vendas. Nesta loja de roupas, o proprietário conta que as peças mais procuradas têm sido camisas, polos e casacos, por conta do frio, que tem contribuído para o aumento na procura. Geralmente, o Dia dos Pais é quinta, sexta e sábado, né? Que são os melhores dias, principalmente sexta e sábado, né? Ano passado foram a semana toda. Essa semana ela está começando hoje praticamente, ó, arrastando um pouquinho desde segunda-feira e agora que está melhorando um pouquinho. Nós estamos precisando gerar mais empregos, né? Porque está muito difícil para a cidade, né? A CNC estimou que as contratações de trabalhadores temporários devem chegar a mais de 18 mil vagas para atender a demanda das vendas. Se o número se firmar, vai ser o maior desde 2014, quando alcançou 20,3 mil vagas. A Prefeitura de Nova Friburgo anunciou que vai ampliar a produção de mudas ornamentais no Horto Municipal. As mudas serão utilizadas na manutenção de praças e na composição paisagística de áreas recuperadas. Novos canteiros de Nova Friburgo estão sendo criados e outros estão passando por reforma. O trabalho de ampliação de mudas ornamentais no Horto Municipal também consiste na irrigação de mudas nativas, manejo de desbrota e condução, abertura de área para plantio de mudas ornamentais de sombra e limpeza de área de plantio. O Horto Municipal produz parte das mudas ornamentais utilizadas pela Prefeitura no paisagismo de praças, canteiros e trevos da cidade, incluindo áreas centrais, bairros e distritos. Também recebe mudas nativas da Mata Atlântica provenientes de compensações ambientais, acondicionando-as e destinando-as para demandas de plantio. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. Um bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.